Olá, esta é a. Deu branco aqui. 11ª aula, isso, 11ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O último tema, tá lá nas últimas páginas da apostila do caderno São Paulo Faz Escola. O tema é sobre polinômios, né? A gente viu um pouquinho do que é as equações polinomiais, né? Daquela ideia das estruturas das relações de Girard, né, e tal, aquilo que são chamadas de equações polinomiais. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as operações envolvendo polinômios. Não é muito difícil para quem já tem uma noção boa de álgebra, né? Porque a matemática é dividida em três segmentos, né? O primeiro é a aritmética, que são as operações básicas, né? Só com números, a parte de álgebra, que envolve as letras, e a geometria, né? Então, assim, se não tem muita dificuldade em álgebra, por exemplo, consegue entender quando multiplicando os dois, aplica a propriedade de potência, né? Soma, dividindo, subtrai e tal, esse tipo de coisa, não vai ter muita dificuldade de fazer não, tá? Então aí alguns temas vai cair nas operações de polinômio, às vezes o pessoal confunde com as equações, né? Nas operações nós não vamos ter uma resposta igual a gente encontra nas equações, né? X igual a tanto, né? Esse tipo de coisa, isso não existe, né? A gente opera, ou seja, a gente faz um polinômio mais outro vai dar um outro polinômio, alguma coisa assim, tá? Então aí que é a parte de expressões, né? É chamar de expressões algébricas o conceito de álgebra. Eu vou dar uma lembrada, né, de alguns temas assim para vocês não terem muita dificuldade, e a gente vai tentar fazer aí dois exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, né? E um exercício daquela lista preparatória, que são exercícios parecidos com o exercícios da AP, né? E eu coloquei acho que uns do Enem também, alguma coisa assim, tá? Mas o foco é mais nessas da AP, né? A gente já fez alguns exercícios do Enem, né? Na parte de geometria espacial. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aquecer aqui o cérebro com esse friozinho, né? É, Aqui, pessoal, essa aula vai ser mais conceitual, né? Só para a gente poder ir grifando as partes, entendendo o que as ideias e tal. Depois a gente vai fazer algumas operações aí e tal, tá? Aí equações de polinômios, divisões por xk, então ali é um polinômio de primeiro grau, tá? Então depois a gente dá uma lembrada caso, não lembra, aqui vai falar também um pouquinho sobre isso, mas a gente fez uma atividade também falando sobre o grau de polinômio. Mas aquele x é a letra qualquer, geralmente usa x em polinômio, dificilmente usa outra letra, tá? Mas poderia, nas equações a gente usa outras, né? E aí a redução do grau de polinômio na equação polinomial, tá? Então hoje nós vamos só fazer a substituição de termos dentro do polinômio, ou seja, x igual a alguma coisa, que a gente fez um pouquinho, né, na aula anterior, né? E resolver isso daí, depois a gente vê as operações. No caso da divisão é o mais difícil, né? A soma, a subtração, esse tipo de coisa é mais coisa. No Enem não costuma cair, né, operações com polinômios, mas geralmente cai equações. A gente aplica essas ideias de polinômio para poder fazer, né? Mas tem alguns exercícios que costumam cair a parte de álgebra, né? Mas só que é dentro de um contexto. Aqui dificilmente vai ser dentro de um contexto. Vamos dizer assim, uma matemática mais teórica, né? Como o caderno inteiro, né? São poucos exercícios práticos, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Como sabe-se que um polinômio de grau n é dado pela expressão do tipo, aí tá lá p de x, aí assim, só para entender essa ideia, começa num n qualquer, por exemplo, 3, aí vai diminuindo os expoentes, né, até chegar no x elevado a zero, que é 1, tá? E a mesma coisa acontece com a posição, a zero, que é o coeficiente, o primeiro, a 1, o segundo, e assim vai, e a gente tem a estrutura de polinômio, né? Para ser uma equação polinomial, no final a gente tem que ter isso igual a zero, certo? Aí tá lá a estrutura, tá? Então, uma equação algébrica também pode ser chamada de equação polinomial, uma vez que ela possa ser escrita na forma p de x igual a zero.
tá? Sendo qualquer polinômio. Ou seja, né, que ele está falando que na situação do polinômio lá, um polinômio de grau qualquer, a gente faz igual a zero, né, que isso é chamado de raiz também, né, ele vai falar na parte de baixo e tal, e aí o p de x sendo um polinômio qualquer, tá? De qualquer grau, certo? Aí na apostila, dureza, né? A gente tem que corrigir vocês, corrigir a apostila e tal. Repete o mesmo parágrafo duas vezes, né? Então esse parágrafo eu vou pular. Tá? Aí o próximo parágrafo. Dessa forma, se P de x, que é o polinômio, x igual a k, que indicaremos por k por pk, né? Ou seja, no lugar do x colocar um k e esse k foi igual a zero, o p de k é igual a zero, me perdi aqui. Então isso significa que k é a raiz do polinômio. Que a gente, só para lembrar, tá? Traduzindo aí para vocês aí, que eu falei que ia ser mais conceitual, né? Se a gente conseguir achar um k qualquer, né, que ele anule esse polinômio, igual a gente fez nas outras, né, isso aí é chamado de raiz. Né? No gráfico, a gente vai ver alguns gráficos também das funções de terceiro, então a gente fez alguns, mas são esses pontos que encostam no eixo de x, que matematicamente nós chamamos de raiz, certo? Então esse k está falando aí, se esse k zerar esse polinômio, né, ele é chamado de raiz, certo? Vamos lá, o último parágrafo dessa primeira parte. Sendo P1x um polinômio P2x outro polinômio, podemos ter casos de que o P1x e o P2x, ou seja, um polinômio e o outro, sejam iguais, tá? E outros casos, outros valores particulares, que o x vai dar diferente. Então, o que ele está querendo dizer? Que mesmo comparando dois polinômios, então você pegando, substituindo um valor para x em um valor para x no outro, você pode ter casos que dá igual ou pode ter casos que dá diferente, certo? Bem óbvio aí, tá? Aí aqui na página seguinte, né, na página 15, se eu não tiver ruim de memória, eu estou sem a apostila aqui, mas ele tem dois exemplos comparando essa ideia que ele acabou de falar, né? Que pode ter casos que dá o mesmo valor e pode ter casos que dá valor diferente, tá? Só que aí tá um pouquinho resumido, só tá a resposta, né? Eu preferi colocar o passo a passo, como a gente sempre faz, né? Mas está aqui na página 19, né? Que são as duas últimas, 3 páginas aqui, né? Então tá na página 19, ele colocou lá, ó, comparou dois polinômios, o primeiro polinômio, só para a gente já se acostumando, né? Para quem não lembra, né? Esse é do segundo grau, porque eu tenho a letra com o maior expoente x igual a 2, né? E o segundo de terceiro grau, tá lá a estrutura dele lá, certo? Isso aí que estava falando no começo lá, né? Começa do expoente maior e vai diminuindo um, né, a cada expoente. Então, no primeiro eu começo com 2, depois x igual a 1, depois x igual a 0, que é 1, né? O número elevado a 0 dá 1, né? Aí tem x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0, que é 1, que é o último termo lá, que é no caso do segundo é o 13, né? Que é um termo que a gente chama de independente, não depende de ninguém. Aí ele fala lá que o P de 2, ou seja, quando eu substituir x igual a 2 esse polinômio, o resultado dá 9. E no segundo polinômio também dá 9, P de 2, né? Também dá 9. E o outro resultado, que ele substituiu igual a 0, tá? Aí substituiu igual a 0, no primeiro deu menos 1 e no segundo deu 13, tá? Então eu fiz os cálculos aqui só para exemplificar. Se vocês quiserem fazer, faz, mas é bem tranquilo. Vou fazer o passo a passo aqui, tá? Para o primeiro polinômio, substituindo 2, né? Então ficaria assim, né? 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 1, certo? 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes, resolvendo o primeiro potência e multiplicação, né? 3 vezes 2 dá 6. Então ficaria 4 mais 6 menos 1, 4 mais 6 dá 10, menos 1, 9, né? Então bateu lá o que falou. E aí no segundo polinômio, do terceiro grau, substituindo 2. Então fica 2 elevado a 3, 5 vezes 2 elevado a 2, 4 vezes 2, mais 13. 2 vezes 2 dá 8, 2 vezes 2, 4,
Eu já fiz a potência e já fiz a multiplicação, tá? Então aí dá 4, 5 vezes 4 dá 20, né? 4 vezes o 2 dá 8, mais 13, né? Então vou juntar aqui, eu acho mais fácil fazer isso, junto os positivos e os negativos faz a diferença, né? Mas pode fazer de outra maneira, né? Então 8 mais 8 dá 16, 16 mais 13, 29. Então fica 29 menos 20, que é igual a 9. Então, tudo que a gente fez a aula passada, né, é praticamente igual, né, a estrutura e tal desse tipo de coisa. Então aí os dois bateu o que falou, né? Então o que que ele falou? Tem valores que dá igual e tem valores que dá diferente, né? Então essa foi a situação que deu igual, tá? Agora a segunda situação aqui que é P igual a zero. Esse é mais fácil de fazer, né? Porque multiplicando por zero anula, só sobra o que a gente chama de termo independente, que não depende de ninguém, né? Então, o primeiro polinômio, 0 elevado a zero, 3 vezes zero, cancela, né? Então, o P de zero para o primeiro polinômio é 1, né? Deu 1. E para o segundo polinômio, que é o do terceiro grau, no lugar de x substituindo por zero, né? Então, 0 elevado a 3, 5 vezes 0 ao quadrado, 4 vezes 0. Tudo que tem 0 aí a gente multiplicando, corta, né? E aí sobra P de 0 igual a 13, né? Então, aí tá, vamos dizer assim, explicação matemática, né? Se quiser marcar aí no cantinho aí os cálculos e tal, né? Mas tá, as respostas eu só estou exemplificando o que ele quis dizer aí naquela parte, vamos dizer assim, matemática, né? Teórica matemática, que aí tem valores que vão dar igual, tem valores que vão dar diferente, certo? Bom, aí continuando aqui a leitura, tá na página 19, tá? Quando os dois polinômios P de P1x e P2x são tais que, para todos os valores de x possíveis, tanto de um quanto de outro, então podemos dizer que são polinômios idênticos. Aí é representado por essa estrutura. Não sei se está dando para ver direito aí na apresentação, mas são três, né? Três riscos, né? É o igual mais um traço, tá? Então ele está querendo dizer que se eu tenho, substituindo valores para x, tanto num quanto no outro, se todos derem iguais, eles são polinômios idênticos, né? Bem óbvio isso daí, tá? No caso segundo, no caso que ele deu de exemplo, eles não são idênticos, né? Porque a gente substituiu, o primeiro deu, mas os outros não. O outro não, tá? Tá lá a estrutura do polinômio, né? Ele chamou lá de A e de B, tal, aquela estrutura tal. Outro polinômio de grau M, né? O polinômio de grau N e N, né? Se for igual, eles vão ser iguais em toda a sua estrutura, né? Então, ele está querendo dizer o que aqui, ó, o P1 e o P2, né? Eles vão ser dois polinômios iguais, desde que todos os valores de x sejam o mesmo, tá? Bom, podemos mostrar que a igualdade entre dois polinômios para todos os valores de x obriga a igualdade de todos os coeficientes do mesmo grau, né? Então significa o quê? Né? São aulas bem conceituais, né? Eu tenho lá a estrutura do grau, sei lá, 3x elevado a 2, eu tenho que ter um outro polinômio, 3x elevado a 2, da mesma estrutura, certo? Então, todos os coeficientes de todos os graus, que também é chamado de parte literal, né? Essa parte aí, para poder identificar que ele é igual. Basicamente, a gente vai. Isso aí ele está falando da estrutura teórica, mas a gente vai olhar um polinômio. Se ele é igual ao outro, ele tem todos os coeficientes e toda a estrutura igual. Ou seja, comparando um com o outro, a gente vai identificar que são iguais, tá? Em consequência, dois polinômios idênticos devem ser do mesmo grau, uma vez que, se forem de graus diferentes, os coeficientes dos termos de maior grau serem distintos, um deles é zero e o outro é diferente de zero. Então tá um exemplo aqui com o número que eu acho que é mais fácil, né? Por exemplo, ele está falando assim, que agora ele está falando para identificar os polinômios que sejam diferentes, né? Então o que acontece? Ele deu o P1 ali, né? Que é do segundo grau.
e o P2, que é do terceiro grau. Como que nós vamos identificar? É os mesmos, né, do tema anterior, né? Como que nós vamos identificar? Obviamente que a gente já percebe que esses são diferentes, mas como ele falou assim, como que a gente vai identificar? A gente vai olhar o de maior grau, certo? Qual que é o maior grau? É o x à terceira. A gente vai perceber que o que tem o maior grau, que é o x à terceira aí, nele lá o valor é 1, não é? Então, 1 vezes o x à terceira ali. No outro, a gente vai comparar que é 0, né? Certo? Então, ele está falando o quê? Que no polinômio menor, o polinômio de maior grau, nenhum vai ser 0 e no outro vai ser diferente de 0. É isso que ele está falando. Então, a gente olhando o de maior grau dos dois é o x à terceira. No outro é 1, poderia ser 2, poderia ser menos 2, qualquer um. No outro polinômio no menor, ele é 0, né? Porque x vezes vezes 0 dá 0, x a terceira também vai dar 0, né? Como se fosse x que multiplica x a terceira, certo? Mas olhando, basicamente, a gente consegue perceber, né? Que ele é diferente, eles não são idênticos, tá? Então aí para esse caso ele fala que não é verdade, né? Eles não são iguais, não são idênticos, tá? E aí o que acontece aqui, que aí ele falou, basicamente falou o que eu falei aqui, falou o que eu falei aqui, né? O P de 2, o coeficiente estava sendo multiplicado por 1, e o P de 1, né? O coeficiente, no caso do maior grau x a terceira, está sendo multiplicado por 0, tá? Bom, então, bem facinho, né? O texto é um pouco coisa, eu tentei traduzir para vocês, mas é a ideia de identificar de polinômios de igualdades e polinômios diferentes, tá? Bom, aí as operações com polinômios, que aí a gente vai tomar mais um pouco do tempo, né, para fazer, mas já estamos terminando aí o caderno, tá? Operações com polinômios. Para somar, subtrair, multiplicar polinômios, basta operar as expressões algébricas que possuem suas parcelas, que são os monômios. Então, polinômios eu tenho de vários graus, né? Tenho x a terceira, x a segunda, x a primeira, igual a gente viu. Aí a gente separa em monômios. O que é monômios, né? A gente vai separar em termos as parcelas, ou seja, x a terceira com x a terceira, x a segunda com x a segunda e assim vai, tá? Então tem que tomar cuidado, porque a gente identifica aí o termo semelhante com um grau, né? Então é um termo bem bobo, mas ajuda a lembrar. Imagina você tem uma cesta de fruta e lá você tem bananas, maçãs e laranjas. Então a gente vai operar laranja com laranja, maçã com maçã e assim vai, tá? Então assim, a gente vai identificar pela o que é chamado em matemática da parte literal, ou seja, tem lá 3. O 3 eu posso operar com 3, né? Tranquilo, somar, subtrair, multiplicar, esse tipo de coisa, né? Essa parte mais importante tanto na soma quanto na subtração. A gente vai fazer alguns exercícios aqui, mas bem simples, tá? Então, assim, eu tenho 3x ao quadrado e tenho x ao quadrado. Então, eu posso operar porque a parte literal, ou seja, a parte que está multiplicando o coeficiente, ela é a mesma, ou seja, banana com banana, né? E se eu tenho 3x a terceira e x a segunda, aí são valores diferentes, certo? Ou seja, banana e maçã, alguma coisa assim, tá? Então a gente vai operar quando são iguais, né? Que são chamados de termos semelhantes, a parte literal, tá? A parte literal que é o valor que está multiplicando o coeficiente, certo? Então, se é igual, a gente está identificando que representa a mesma quantidade, certo? Então é pelo grau do expoente que a gente vai fazer essa análise, tá? Aí aqui, pessoal, só faz a correção, eu corrigi na apostila, né? Dessa primeira atividade que ele está com um polinômio de terceiro grau, mas na verdade é de segundo. Pediu para fazer a correção aí para vocês aí, tá? Eu considero o polinômio AX, tá? A terceira, mas na verdade era do segundo grau, certo? E aí tem os dois polinômios, aí a gente vai ver as operações. É bem tranquilo, bem fácil aí, né? As operações da soma, da subtração, da multiplicação a gente vai fazer pela conhecida propriedade distributiva. A gente já está fazendo um tempinho, creio que só acertar uma coisa ou outra a gente vai. No caso da divisão é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai dar conta disso aí, né? Então vamos lá. Ó. Então ele pede para fazer o seguinte, tanto do polinômio A
que chamou a x, quanto o polinômio b, bx, a gente vai substituir a1 e b1, ou seja, no lugar do x a gente vai substituir 1 e resolver, né? Então, para o primeiro polinômio, é 1 ali, viu? Para eu colocar 1 ali, isso é 1, 2, mas no lugar do x você vai colocar 1 e resolver, e no lugar do b, do bx você vai colocar 1 e resolver, achar o valor para esse polinômio de quando x for igual a 1, certo? Igual eu fiz nos exemplos lá. Aí, agora o polinômio do segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0, né? Então, isso aqui é o quê? É uma equação do segundo grau, tá? Então, aí o que você vai fazer? Tem duas maneiras de resolver, né? Aí você escolhe a maneira que você acha mais fácil para você resolver. A primeira maneira é some produto, tá? E também tem um pouquinho a ver com as relações de Girard, né? Que é do polinômio de segundo grau lá, né? Menos b sobre a, c sobre a, calcula as raízes e substitui lá os valores, ou usando a fórmula de Bhaskara. Então, você vai achar para qual valor esse polinômio vai dar igual a 0, né? Que isso aí a gente chama de raiz, certo? A B ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, se A, B, C forem raízes de bx, que é o polinômio do terceiro grau, né? Que esse é o terceiro grau, quanto será o produto de A, C, X? Então, só para lembrar aqui, eu coloquei um pouquinho do resumo da aula anterior, né? A estrutura geral que a gente chegou aplicando as relações de Girard, o produto é a última parte do polinômio, tá vendo? Que é a raiz 1, a raiz 2 e a raiz 3. E isso, dentro da estrutura lá, seria o S1, o S2 e o S3, né? A última parte lá, o último coeficiente, é a representação da multiplicação dessas três raízes. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo disso aqui, ó. S3 é igual a vezes B vezes C. Só que você vai responder quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C? Não, você vai responder quanto dá a multiplicação desses três. Para isso, basta olhar o número que ocupa a quarta posição ali, o quarto coeficiente, né, desse valor, e que você vai comparar com isso aqui, certo? Então, é só comparar e aí você vai colocar. Lembrando que o S3 é o oposto, né? Então, você vai olhar o número que está lá e vai colocar o oposto no lugar do S3. Ou seja, você vai substituir o S3 pelo número que está lá, mais o oposto, certo? Tranquilo? Bom, agora aqui é um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, né? É possível termos ax igual a bx, ou seja, ter algum valor igual para esses polinômios? É possível sim, tá? Eu não vou pedir para vocês substituir, eu vou pedir só para vocês calcularem qual que seriam esses valores. A gente vai fazer a igualdade desses polinômios, né? Então, eu fiz um polinômio igual ao outro e a gente vai achar a solução. Se você quiser substituir, pode, tá? Mas um desses valores, quando a gente achar a igualdade, né? A gente vai conseguir achar que tem um valor possível para o x, né? Tanto para o polinômio A quanto para o polinômio B, né? Mas não precisa fazer, se não quiser, só calcula quais são os valores para x aí, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as relações de Girard que nós estudamos na aula passada para poder calcular esses valores, tá? Então, o que nós vamos ver primeiro? Nós vamos analisar e agrupar esses dois polinômios, porque a gente tem que achar um valor para x igual. Então, nós vamos ver aí, primeiro, antes de ficar fazendo conta que nem doido aí, porque a gente vai ter que jogar um para um lado para o outro, né? Agrupar as letras. E lembrando as letras que são o que é chamado de termos semelhantes. Ou seja, x quadrado eu vou operar com x quadrado, x é terceira com x é terceira, aquela estrutura de frutas lá que eu falei para vocês, né? Mas primeiro vamos olhar se tem alguma coisa igual. A gente vai perceber que no primeiro polinômio eu tenho o menos x é a terceira. No menos x é menos 3x. E no segundo polinômio também tem o menos 3x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o polinômio x ao quadrado para o outro lado da igualdade, já para deixar 1, né? Porque lembrando das relações de Girard, aquele coeficiente
que é o de maior grau, no caso ali o x é terceira, ele tem que ser sempre 1, né? Se não for sempre 1, igual ao último exercício, a gente divide tudo pelo valor de a para chegar a esse 1, né? Então eu já vou pegar esse polinômio do segundo grau e jogar para o outro lado da igualdade. Mas já para ficar mais fácil, porque ó, o menos 3 vai ficar mais 3, né? Então a gente já cancela. Então eu vou olhar o que está igual tanto no 1 quanto no outro polinômio. E a gente percebe que tem duas parcelas, né? Dois, vamos dizer assim, usando a estrutura que falou, dois monômios, né? O 3x é igual, né? O menos 3x está de um lado do outro. Então, quando eu jogar ele para o lado, vai ficar positivo, vai cancelar. E o mais 2, né? Então, antes de fazer isso, eu já vou cortar tudo, mano. Né? Ó, vou cortar os que são iguais, porque na hora que eu agrupar esses dois polinômios, esses vão ficar opostos, né? Um para outro, né? Aí esse x ao quadrado eu vou jogar para o outro lado, certo? Então ele está positivo, o contrário de positivo vai ficar negativo. Como sumiu tudo, né? O resultado disso daí vai ser igual a quanto, né? Eu cancelei tudo, vai ser igual a zero, tá? Então eu coloquei aqui, ó, x a terceira, que é o que ficou do lado de lá, menos o 2x que estava do outro lado da igualdade, aquele x ao quadrado estava positivo, ficou negativo, né? Então aí agora a gente vai agrupar esses dois camaradas, né? Quais que nós vamos agrupar? Os que são iguais, é o x ao quadrado e o x ao quadrado, né? Aí eu posso operar. Então aí é uma subtração de polinômios. Então eu tenho o que? Menos 2x e menos 1x. Então no total deve-se quanto aí? Deve-se o 3, né? Então vai ficar x à terceira menos 3x ao quadrado, certo? Igual a zero, aí a gente vai achar a situação. Então aí é uma equação de terceiro grau, tá? Para a gente poder resolver, né? Nós vamos resolver como? Vamos resolver usando as relações de Girard, né? Do terceiro grau tem 3, né? Tem o S1, o S2 e o S3. Está tudo ali em cima ali que a gente estudou a aula passada, tá? Então eu vou montar na forma de estrutura só para vocês colocarem os números, ó. A primeira equação que nós tiramos aí, né? A soma de três números é igual a 3, né? Que é o S1 ali. Por que eu coloquei 3? Lembrando que o S1, que é o coeficiente que está multiplicando o x2, é o contrário, né? Então, aqui, comparando o polinômio, é menos 3x ao quadrado, e lá eu coloquei o contrário, certo? A segunda relação, tá? A segunda relação é o S2, que é a multiplicações das raízes agrupadas duas a duas, certo? Essa daí é essencial para resolver. Por quê? Se a gente comparar ali, o resultado está dando igual a zero. Porque o S2 ele não aparece nenhum coeficiente que está multiplicando o x à primeira. Significa o quê? Significa que esse número é igual a zero. O que acontece? Como são pares, né? E quando que eu vou somar os números e vai dar igual a zero? Isso só se for zero, né? A situação, ou o oposto, né? Mas somando ali, a gente percebe que nas duas primeiras partes, dos dois pares, para que isso dê uma soma igual a zero, um deles tem que ser zero, certo? Na multiplicação ali, um deles vai ter que ser zero, tá? Já ajuda bastante, você completando dos números ali com zero, isso já ajuda bastante. Lembrando, antes que eu esqueça de falar, que como é do terceiro grau, ela pode ter uma solução, duas soluções ou três soluções, né? Então tem que ficar esperto nessa estrutura, tá? Não significa que ali tem três números diferentes também, tá bom? Só para a gente analisar essa situação. E a última estrutura também vai ajudar bastante vocês, né? O produto das três raízes, tá? Então, assim, o produto dessas três raízes significa que uma delas aí é zero, com certeza, né? Porque eu estou multiplicando três, ou mais que uma, né? Eu estou multiplicando os três números, né? Aí, na verdade, pelo menos duas, porque na soma lá, teria o primeiro S1, só daria zero, tudo zero, se todas fossem zero, né? Então, tem uma que é composta por um número, mas com certeza uma ou duas são zero, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar achar a combinação aí de 1,
dois ou três números que satisfaz essas três condições, tá? Não é muito difícil. Aí, se quiser substituir, substitui, tá? Um deles aí vai dar o igual para os dois, mas não precisa fazer, tá? Achando os números aí já tá bom, né? Já tá bom, já dá para compreender a ideia, tá bom? Aí a atividade 2 é a mesma coisa da outra, tá? Só que aqui vai estar um pouquinho mais fácil de fazer e, e aí a gente vê aqui, tá? Considere o polinômio ax, x a terceira menos 3x mais 2 e o x a terceira, que é o b, né, menos 2x ao quadrado menos 3x mais 10, tá? Então, os dois polinômios, eles têm o grau igual, mas eles não são idênticos, né? Já dá para responder a B, né? A B aqui, e são idênticos. Na atividade 1, faltou eu colocar o E, eu não coloquei porque eu achei bem a parte de idêntico eles não são, né? Comparando os dois ali, porque o grau deles é diferente. Só para tá aqui, ó, tá vendo? Eles são diferentes, né? O E eu nem coloquei, esqueci até de comentar aqui porque é só identificar. Aqui na B também eles não são idênticos porque o grau é o mesmo, mas está faltando, né? Alguma coisa ali, né? No A está faltando o menos 2x ao quadrado para poder ser idêntico, né? E o termo independente no A é 2 positivo, no B é 10, né? Então isso não é possível, tá? Aí nós vamos fazer mais ou menos a mesma estrutura, achar para qual valor, né? Ou para quais valores esse polinômio ele pode ter igual, tanto para um quanto para outro. Lembrando que a gente só vai calcular, se quiser substituir, substitui, mas não precisa, né? Um dos valores que a gente achar vai ser idêntico, tá? Que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro fazer igual que nós começamos. Vamos analisar os dois polinômios, essa é da A, né? E vamos ver se, agrupando eles, agora eu vou fazer o contrário, né? Que aí não vai precisar muito do x aí, a potência e tal. Mas vamos ver, ó. Vamos analisar. Olhando os dois, né? Um do lado da igualdade e outro do lado. Tem alguma coisa igual? Tem, né? Tem o x a terceira, tá? Então quando a gente agrupar vai ficar um oposto do outro, vai dar zero. E tem o menos 3x, né? Então esses daqui já vou cortar, certo? Aí vai sobrar um polinômio do segundo grau. Esse polinômio do segundo grau, ele estará incompleto. O que significa que é incompleto, né? Você não precisa aplicar Bhaskara para poder fazer ele aí, tá? Então você vai perceber que vai sobrar o quê? Vai sobrar o menos 2x, o mais 10 e o menos 2, certo? Então aí você vai isolar o x. Como que você vai fazer isso? Né? Aquele 2 está positivo, fica negativo, não é? Joga ele para o outro lado. E se você quiser jogar o menos 2x para o outro lado da igualdade, joga, né? Aí aquele 2 ele vai estar multiplicando, passa dividindo, você divide o valor. E por último, você vai calcular a raiz, né? Então está elevado x elevado a 2. A raiz da divisão que você fazer por 2, obviamente depois que fazer a subtração, já será a resposta, certo? Então vai ficar essas aí para vocês poderem fazer. Não é muito difícil igual aos outros, aí a gente vê aí, tá? Bom, aí eu coloquei um exercício número 3 aqui, daquela folhinha preparatória. É bem fácil, tá? É bem tranquilo de fazer, né? Eu só coloquei porque para não ficar muito exercício depois para a gente poder fazer, né? E tem a ver um pouquinho com a estrutura da forma fatorada que a gente viu, né? No caso de um polinômio do segundo grau, a ADE é a avaliação diagnóstica de entrada, né? Acho que é isso, de 2019. E aí ele deu as raízes, tá? Que é menos 14 e 2, e ele quer saber qual é a forma fatorada desse polinômio, certo? A forma fatorada de um polinômio de segundo grau é desse tipo aqui, certo? Desde que o A seja 1, né? Tem que ser essa estrutura lá do que a gente viu do girar. Aquele R1 e o R2 a gente vai colocar o oposto, ou seja, qual é o oposto de menos 14, qual é o oposto de 2 positivo, aí você coloca lá, acabou o exercício, pau no gato, seja feliz, certo? Bom, então são esses daí, tá? Faz esses daí, vê se tem alguma dúvida, manda lá no WhatsApp e aí a gente vê, tá bom?
Um abraço a todos, até segunda-feira.